a gente mora, normalmente, é o lugar onde nos sentimos mais à vontade, longe da confusão do dia a dia e dos riscos que se correm na rua. Bom, por um lado, isso é verdade. Mas se pensarmos que um grande número de acidentes pode acontecer dentro de nossa própria casa, a situação muda de figura. Não que a nossa casa seja um lugar perigoso, mas sempre é bom tomar alguns cuidados, porque os acidentes podem acontecer em qualquer lugar. No programa de hoje, você vai ficar sabendo quais são os acidentes domésticos mais comuns. Vai conhecer os perigos que existem na cozinha, no banheiro e em outras partes da casa. E vai aprender como se proteger. Acidentes acontecem, é verdade, mas quando tomamos os cuidados necessários, é possível evitar a maioria das situações de risco. Dentro de casa, na rua, no trabalho ou na escola, em todos os momentos da nossa vida, é preciso lembrar que acidente não é uma questão de azar. A maioria dos acidentes poderia ser evitada tomando-se alguns cuidados na vida cotidiana. As crianças geralmente são as maiores vítimas de acidentes domésticos, mas não são as únicas. Jovens, adultos ou idosos, todas as pessoas que não tomam os cuidados necessários com certos detalhes da casa, correm o risco de sofrer acidentes. Alguns dos acidentes domésticos mais frequentes são as quedas de lugares altos, molhados ou com escada, as batidas em quinas de móveis ou paredes, os cortes e arranhões feitos por objetos como faca, tesoura ou brinquedos, as queimaduras causadas por fogo, álcool, querosene ou líquidos quentes, os afogamentos em piscinas, banheiras e até mesmo baldes, a asfixia por alimentos ou sacos plásticos, as torceduras causadas por tapetes ou pisos escorregadios, o choque elétrico transmitido por tomadas ou fios desgastados e por eletrodomésticos, as intoxicações provocadas por medicamentos ou produtos de limpeza, as mortes e ferimentos provocados pela explosão ou intoxicação com gás de cozinha e os acidentes com armas de fogo, entre outros. Mesmo num apartamento como este, aparentemente seguro, é preciso tomar alguns cuidados para evitar acidentes. Aqui vocês podem notar que as janelas têm telas de proteção. Paulo, por que vocês resolveram colocar essas telas nas janelas? O principal motivo foi nós termos um filho de 3 anos, uma criança muito curiosa. Então, a gente evita qualquer tipo de móvel perto das janelas e materiais cortantes, qualquer coisa que possa colocar em risco a vida ou mesmo um acidente pequeno dentro de casa. Quem tem criança pequena em casa precisa ter atenção redobrada, principalmente quando a criança está aprendendo a desenvolver os movimentos e a andar. Nesse período, elas costumam ficar muito curiosas e mexem em tudo. Como as crianças nessa idade não têm muito critério para saber o que é e o que não é brinquedo e não são capazes de avaliar um perigo, os pais é que precisam se prevenir por elas. A primeira providência é recolher todos os objetos espalhados pela casa, como moedas, clipes, botões e brinquedos feitos de peças menores, e deixá-los bem longe das crianças. Os produtos de limpeza e os medicamentos também são um perigo. As cores dos comprimidos e dos líquidos atraem as crianças e, se forem ingeridos, podem causar sérios danos à saúde. Aqui neste apartamento, os produtos de limpeza também têm um cantinho especial. Eles ficam guardados na parte mais alta desse armário, que fica sempre fechado. Que outros cuidados vocês costumam ter com esses produtos, Mônica? Primeira precaução que a gente toma após o uso é voltá-los assim, o mais rápido possível para o local deles, que no caso é no lugar mais alto aqui da cozinha, tá? Inclusive os remédios também, eles ficam guardados nos lugares mais altos, porque a gente nunca sabe do que uma criança é capaz. Às vezes tem um remedinho que é muito cheirosinho, tem um gostinho gostoso, a criança consegue abrir, ingerir, daí a gente não sabe o que pode vir a acontecer de ruim, né? Com crianças, todo cuidado é pouco. Além de guardar produtos tóxicos fora do alcance delas, é preciso ficar atento para evitar quedas de lugares, como camas, cadeiras, escadas, trocadores de fraldas e outros. Às vezes, basta um piscar de olhos da mãe para que ocorra um acidente. Mas os tombos não acontecem só com crianças. Os adultos também precisam ter cuidado, principalmente os idosos. Escadas, tapetes, móveis e chão escorregadio representam um perigo constante para as pessoas idosas e exigem cuidados especiais. O mais indicado é que as escadas nunca sejam enceradas e tenham corrimão que deve ultrapassar o último degrau, além de pisos antiderrapantes.
Os tapetes precisam ter tecido antiderrapante na parte de baixo. Pisos escorregadios não devem ser encerados. Na hora de lavá-los, não deixe que as pessoas da casa fiquem andando pelo local e dê preferência aos móveis sem quinas pontiagudas. Os banheiros também devem ser adaptados para as pessoas na terceira idade. Se for possível, eleve o nível da privada na base ou faça uma adaptação no assento, porque isso exige menor esforço ao sentar e levantar. Também é conveniente colocar apoios e corrimãos nas paredes dos banheiros e manter um assento no chuveiro. Outra coisa importante é manter a porta destrancada para facilitar o socorro em caso de acidente. Mas vamos voltar às crianças. Outro grande risco que as crianças correm é o afogamento. E isso não acontece só em piscinas. Crianças mais novas correm o risco de se afogar em banheiras, poços e cisternas no quintal da casa e até em bacias e baldes. Na hora do banho, o adulto também precisa ter cuidado para não queimar a criança com a água. Ponha sempre água fria antes de misturar água quente. Confira a temperatura e só então coloque a criança ou o bebê no banho. Acidente não tem hora para acontecer. Por isso, todo cuidado é essencial. E é importante prestar atenção nos mínimos detalhes do dia a dia. Toda hora é hora de se prevenir. Fios e tomadas são outra fonte de acidentes. Quem tem criança em casa sabe que essas são duas coisas que merecem bastante atenção. Célio, pelo que eu vi aqui na sua casa, você não tem a menor dúvida disso, né? Como você já viu, eu e minha esposa, nós tentamos proteger ao máximo o nosso filhote, né? Eu, por exemplo, eu coloco protetor nas tomadas para não levar choque. Aonde não posso colocar, eu tento esconder o fio. Qualquer fio desencapado, eu também logo coloco uma fita isolante. E nas janelas eu coloco corrente para ele não conseguir nem abrir, para evitar qualquer tipo de acidente, já que elas são tão curiosas assim, né, as crianças. Equipamentos e eletrodomésticos ajudam muito no dia a dia da casa, mas também podem representar perigo para as pessoas. Vamos pegar um exemplo de um objeto que está presente em quase todas as casas do país: o ferro de passar roupa. Além de queimaduras, ele ainda pode causar ferimentos sérios por causa do seu peso. Liquidificador, batedeira e centrífuga, só para falar de alguns outros eletrodomésticos, também podem se tornar perigosos se forem usados de maneira errada ou ligados por distração. A cozinha é talvez o local que concentra o maior número de objetos e situações perigosas numa casa. O forno, o fogão e o liquidificador podem causar graves acidentes se ficarem ao alcance da criança ou se forem mal utilizados. Gisele, o que vocês fazem aqui para evitar esses acidentes? Bem, eu, por exemplo, quando eu estou na cozinha, ao menos eu coloco assim, as panelas com os cabos para dentro, o liquidificador fica no alto da geladeira, então é impossível dele mexer. Então, quando eu não estou na cozinha, por exemplo, estou aqui na sala, em algum outro lugar, quando ele corre para a cozinha, eu já venho junto. E geralmente eu desligo o gás, que ele não tem, né? No caso, ele liga aquele botãozinho, ele não acende fogo nenhum, não deixa nenhum perigo à vista. Ainda na cozinha, é bom tomar cuidado com os cabos das panelas, que nunca devem ficar virados para fora do fogão, pois uma criança pode puxar ou um adulto esbarrar, derramando líquido ou gordura quente. Na hora de ferver líquidos como água e leite, é melhor usar a parte de trás para ter uma garantia extra contra os acidentes. Também é preciso tomar cuidado com o vazamento de gás. Verifique sempre se os acendedores do fogão estão fechados e se as mangueiras de gás estão inteiras, sem vazamentos. A porta da cozinha e uma janela devem estar sempre abertas para permitir a ventilação. E quando é utilizado gás de bujão, ele deve ficar sempre fora da cozinha, em local ventilado e coberto. Animais domésticos como cachorros e gatos também exigem cuidados especiais. Eles precisam ser vacinados periodicamente para evitar a transmissão da raiva. E nunca devem ser deixados com crianças sem a supervisão de um adulto. Mas além dos animais domésticos, existem outros animais em torno da casa ou no quintal que exigem atenção e cuidado. É preciso manter sempre limpas as áreas ao redor da casa, evitando o acúmulo de entulhos, lixo e mato, que são ambientes onde se encontram ratos, escorpiões, aranhas e cobras. No caso de picada ou mordida, é absolutamente necessário que a pessoa seja levada imediatamente ao serviço de saúde. Nas horas de lazer, dentro ou fora de casa, também é preciso tomar algumas precauções. Os adolescentes, por exemplo, são vítimas constantes de acidentes. Eles adoram correr risco e passam grande parte do seu tempo sem a supervisão dos adultos.
pois é na hora dos esportes e das atividades recreativas que esses acidentes costumam acontecer. Na idade escolar, são comuns as quedas que podem acontecer na garagem, no quintal ou na rua. Para não se machucar com os tombos, o adolescente pode usar alguns equipamentos de proteção. O esporte também é causa frequente de contusões e machucados. Por isso, deve ser praticado com os devidos cuidados e, se possível, sob supervisão de um adulto. Os adolescentes ainda se machucam ao cair de árvores, muros, ao mexer com bombinhas e explosivos, ao brincar com animais e em atropelamentos. O papel dos pais e outros adultos na prevenção desses acidentes é essencial. Os adolescentes devem ser constantemente alertados para o perigo que correm em certas atividades, pois só conhecendo os perigos eles poderão se proteger contra eles. Da mesma forma, crianças e adolescentes devem ser informados sobre o perigo da ingestão acidental de algumas plantas tóxicas, normalmente utilizadas em decoração, como begônia, ficus e comigo ninguém pode. Acidente doméstico não depende de sorte ou azar. Os acidentes domésticos podem ser evitados com alguns cuidados e atenção. Conheça e evite as situações de perigo. Tomar alguns cuidados e se prevenir contra os acidentes mais comuns não exige grande esforço. Hoje nós vimos como acontecem alguns desses acidentes e o que é preciso fazer para evitá-los. Então, mãos à obra. Se você tem criança pequena ou idosos em casa, sua atenção precisa ser redobrada. E se não tem, precisa se prevenir da mesma forma. Tome os cuidados necessários, evite acidentes em casa e viva legal. Se você quiser maiores informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema ligado à saúde, Disque Saúde. 0800 61 1997. A ligação é grátis. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.